Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a letra A do exercício 2.25 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica. Vamos então ao enunciado do exercício. Determine qual o tempo mínimo necessário para esvaziar a seringa de diâmetro igual a 1,2 centímetros, mostrada na figura 2.11, de modo que o escoamento de água no interior da agulha de diâmetro igual a 0,4 milímetros ainda seja laminar. Determine também o valor da força F necessária para ser aplicada ao êmbolo da seringa. Despreze o volume de água dentro da agulha e o atrito entre o êmbolo e a seringa. Adote Reynolds Critical igual a 2300. Viscosidade cinemática da água é igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então a primeira coisa é o seguinte, tem duas perguntas dentro desse exercício, tá? A primeira pergunta é o ΔT, que seria como se fosse a letra A, o intervalo de tempo. E a segunda seria a letra B, que é a força que a gente vai resolver em outro vídeo, tá? Então nós vamos começar pelo intervalo de tempo, é isso que ele quer. E esse exercício é um pouco diferente dos demais, que a gente vai trabalhar com uma equação que a gente pouco utiliza aqui no livro do Porto, tá? Na verdade, uma não, duas. Então aqui, né, por exemplo, falando de uma equação que envolva o intervalo de tempo, a gente tem essa equação aqui, uma das principais equações básicas da hidrodinâmica, onde a vazão volumétrica, ou simplesmente vazão, é igual a volume sobre intervalo de tempo, tá? O que ele quer saber é o ΔT, só que para a gente saber, para a gente encontrar o ΔT, a gente tem que encontrar primeiro o volume, tá? E depois nós temos que encontrar a vazão, tá? Então nós vamos começar encontrando o volume de água dentro da seringa. Se a gente observar a seringa aqui, ela tem o formato de um cilindro, né? Então a primeira coisa que a gente vai encontrar é o volume da seringa. Então o volume da seringa é igual ao volume de um cilindro, né? Cujo volume pode ser dado por área da base vezes a altura. A área, a gente sabe aqui, ó, ele fala que o diâmetro da seringa é 1,2 centímetros, tá? Então nós vamos calcular em centímetros mesmo. Então é uma circunferência, né, um cilindro, então fica πd ao quadrado sobre 4, que é a área da circunferência, a área da base do cilindro, vezes a altura, tá? Então eu vou ter aqui 1,2 elevado ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes a altura. A altura, no caso, é esse 12 centímetros aqui. Imagina que o cilindro ele está aqui deitado, né? Então, esse 12 aqui, ele é a altura e aqui a gente tem um diâmetro de 1,2, tá? Então, vezes 12 centímetros, tá? E aí a gente encontra o volume da seringa igual a 13,57 centímetros cúbicos, ok? Então já encontramos o volume da seringa, 13,57 centímetros cúbicos. Para encontrar a vazão, que é a segunda parte, tá? Então o volume aqui já está ok. Para a gente encontrar a vazão, a gente vai ter que utilizar essa equação aqui, que a vazão é a área vezes a velocidade, tá? E aí, para a gente encontrar a velocidade da seringa, a gente primeiro vai precisar encontrar a velocidade da agulha, tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora é encontrar a velocidade na agulha, ok? Então vou até colocar aqui, ó, número 1, tá? Velocidade na agulha. E é aqui que entra o número de Reynolds crítico que ele fala de 2300, porque acima disso o regime já não é mais laminar, ele é transitório, e ele vai ser transitório de 2.300 até 4.000. Após 4.000 ele vai ser turbulento. Então a gente vai utilizar a equação de Reynolds, tá? Velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática.
Então agora no lugar de Reynolds eu vou colocar 2.300, tá? V é a velocidade que eu quero descobrir. E o diâmetro, ele fala aqui, ó, né, que o diâmetro da agulha é 0,4 milímetros. Então aqui vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 3, porque eu estou colocando em metros, né? Dividido por 10 a menos 6, tá? Esse 10 a menos 3 eu cancelo com o menos 6 aqui, e aqui fica menos 3, tá? E aí, fazendo os processos algébricos aqui, né, necessários para encontrar a velocidade, a gente vai ter o seguinte, ó, 2.300, né, dividido por 0,4, então, passa para lá dividindo, vezes 10 a menos 3, que estava embaixo e passou multiplicando. E aí a gente encontra a velocidade na agulha de 5,75 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade máxima na agulha para a qual o regime ainda é laminar. Eu já estou utilizando o Reynolds crítico de 2.300. E agora vamos encontrar então a velocidade na seringa, ok? Então, velocidade na seringa, tá certo? Qual que é a velocidade na seringa? A gente vai utilizar para isso uma equação da continuidade, que é a seguinte: d1 ao quadrado vezes v1 é igual a d2 ao quadrado vezes v2, tá? Então a gente coloca aqui o diâmetro do ponto 1, pode ser o diâmetro que a gente tinha na seringa, tá? No caso é 1,2 centímetros, tá? Eu posso colocar isso aqui assim, ó, 0,012, né? Porque aí eu transformei em metro, tá? Então 0,012 elevado ao quadrado vezes a velocidade na seringa, que é Vs, que eu não sei, vezes o diâmetro, tá? Na agulha, que é 0,4 vezes 10 a menos 3, também em metro, elevado ao quadrado, vezes a velocidade que a gente já tem, né? Essa velocidade na agulha, tá? E aí, fazendo as contas aqui, a gente encontra o valor da velocidade na seringa, que é de 0,006389 metros por segundo, tá? Podemos também utilizar essa velocidade em centímetros, aí a gente multiplica por 100. Então fica 0,6389 centímetros por segundo, tá? Então agora nós temos, né, a velocidade da seringa, tá? Encontramos a da agulha, conseguimos a da seringa e agora a gente pode encontrar a vazão, tá? Então como é que a gente encontra a vazão? Deixa eu até colocar aqui, cálculo da vazão. A vazão, ela pode ser dada por área vezes velocidade, tá? E aí no caso a área é π vezes d ao quadrado, dividido por 4, né, que é a área da circunferência, vezes a velocidade, tá certo? Então aqui, como é que a gente vai encontrar essa vazão, tá? Essa vazão vai ficar assim, ó, que é igual, tá, a π vezes 1,2 elevado ao quadrado, dividido por 4, né, vezes a velocidade, que é 0,6389. Percebam que eu posso trabalhar assim, que nesse caso eu estou trabalhando com todos os valores em centímetro, tá? O que eu não poderia era se fosse só uma parte. E aí a gente vai encontrar uma vazão de 0,7226 centímetros por segundo, tá? Então significa que a cada segundo o volume que está passando ali pela seringa é de 0,7226 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico é
igual a 1 ml, tá? Então aqui, agora a gente já tem a vazão, e aí a gente pode vir na equação que a gente pretendia chegar desde o começo, que é a do volume pelo intervalo de tempo, tá? Então vou até colocar aqui 4, cálculo de ΔT, tá? Então a vazão é volume por intervalo de tempo, ok? E aí o valor da vazão eu tenho 0,7226, tá? O volume, a gente já tem o volume, que é o volume do cilindro. A gente calculou e esse volume está aqui, ó. Tá? Então este é o volume. Então 0,7226 é igual a 13,57 dividido pelo intervalo de tempo. Aí, isolando aqui, a gente vai ter o seguinte, que o ΔT é igual a o ΔT é igual a 13,57 dividido por 0,7226. E aí a gente encontra o valor do intervalo de tempo, que é igual a 18,78 segundos, tá? Então esse foi o tempo necessário para esvaziar a seringa. Resposta da letra A do exercício 2.25, ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido o exercício. Vou ficando por aqui. Até o próximo exercício e um grande abraço do canal Hidráulico.